Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado aí por deixar e permitir que eu venha entrar na sua casa e possamos aí meditar na palavra de Deus. Neste momento, sem mais delongas, nós vamos estar orando, buscando a presença de Deus. Jesus é aquele que nos orienta. Vamos então pedir a sua misericórdia. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamamos ao Senhor nesse instante. A tua presença nos direcione em tudo, para o louvor da tua glória, porque nada sabemos. Meu Senhor, precisamos do auxílio do teu Espírito Santo, para que o Senhor seja louvado e enaltecido. Para a honra e glória do teu nome, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César, ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e, deixando-o, se retiraram. Mateus 22, versículo 15 a 22. Vamos observar aqui, no versículo 15 e 16, é que havia ali os fariseus, né? A primeira coisa que nós vemos os fariseus estavam perseguindo Jesus por inveja, né? Como diz a palavra do Senhor, e também os herodianos. E diz aqui a palavra: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Olha só, perceba bem. No versículo 16 nos diz assim: enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então aqui veja bem que tanto os herodianos como os fariseus estavam procurando pegar Jesus em alguma palavra. Os herodianos, eles são uma parte política, né, dos judeus, né, porque nós podemos observar, quando nós falamos de herodianos, claro que nós estamos falando do partido de Herodes. Herodes, no passado, o seu descendente perseguiu o Senhor Jesus, né, querendo matá-lo, com medo que Jesus, né, fosse tomar o seu lugar, né? Quando ele era criança, quando os reis magos anunciaram o seu nascimento. Então, observe bem que coisa terrível, né, meus irmãos? E aqui, nós observamos que eles macumunaram, eles fizeram ali um laço entre eles para querer pegar Jesus. Olha só que coisa terrível, né? Então, tome cuidado, né? Porque muitas vezes, às vezes, né, tem pessoas de pessoas diferentes que querem macumunar-se, né? Pessoas que muitas vezes, ou da política, pessoas que são religiosas, né? Pessoas que se julgam religiosas, no caso, né? Porque, pelo amor de Deus, né? E querem
criar laços para pegar uma pessoa inocente. Então foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus, né? Temos que tomar cuidado com a política dentro da igreja, temos que tomar cuidado com esse negócio de tráfico de influências, temos que tomar o máximo de cuidado porque as coisas de Deus não conjuminam com essas coisas, né? Então, eles estavam querendo de todas as formas pegar o Senhor e Salvador Jesus Cristo em alguma palavra. Então, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com o seu WhatsApp, tome cuidado com as palavras de duplo sentido, tome cuidado, né, com as figurinhas, tome cuidado com quem você conversa, porque isso pode ser o quê? Pode ser alguma pessoa querendo nos pegar, ou pode ser uma distração que o inimigo pode usar para querer te descredibilizar, né? Observe bem como isso é muito importante para nós. Então tome cuidado, meu irmão, quando você manda uma figurinha de ramalhete de flor para alguma irmã. Tome cuidado, minha irmã, quando você fala alguma palavra de lisonjeira para algum irmão, porque se essa pessoa tem um marido ou uma esposa que não é convertido, olha, você vai criar um problema para você, né? E mesmo assim tem irmãos também que são ciumentos, né? Então nós devemos saber cuidar, nós devemos saber lidar com as pessoas, né? E tem muitas pessoas que são desatentas a esse respeito, nós temos que vigiar, porque sempre alguém está querendo nos pegar em alguma palavra e o inimigo ele é sujo, né? Ele é sujo, nós temos que vigiar, né? E foi isso que aconteceu. Os herodianos se macumunaram juntamente com quem? Com os fariseus para pegar Jesus em alguma palavra. Então que nós venhamos a tomar cuidado, né? Tomar muito cuidado com aquilo que nós postamos nas redes sociais, aquilo que nós falamos para alguém, né? Temos que tomar muito cuidado porque isso pode acarretar algum problema para todos nós. Agora aqui mesmo no versículo de número 16 ainda, nós vemos que eles começaram o quê? Querendo fazer lisonjas a Jesus, né? Querendo passar a mão na cabeça de Jesus, querendo exaltá-lo, né? Falando que ele, olha só, na parte B do versículo diz assim, olha só, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então aqui nós vemos que eles estão querendo o quê? Estão querendo causar em Jesus o quê? Uma lisonja, né? Querendo fazer com que Jesus fique exaltado, você está entendendo? E isso aqui é tudo falsidade. Então temos que tomar cuidado com pessoas falsas, né? Porque é isso que os fariseus e os herodianos estavam procurando, serem falsos para pegar Jesus. Então quando você menos espera, aí vem aquela palavra, né? Vem aquela palavra de mentira, aquela palavra querendo pegar a pessoa, querendo retraí-la, querendo descredibilizá-la, né? Então é isso que aconteceu. Mas Jesus, ele não se deixou enganar, não é? Então, meus irmãos, que ninguém nos engane, hein? Porque no versículo de número 17 diz assim: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Continuando no versículo 18, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Jesus já falou logo na lata, né? Por que vocês estão me experimentando, seus hipócritas? O que é essa palavra de lisonja? Por que vocês querem... que vocês veja bem, né? O discernimento espiritual de Jesus. Nós temos que ter discernimento hoje em dia para saber quem está falando a verdade e quem está sendo falso conosco. Quem quer nos pegar em alguma palavra e quem está querendo falar a verdade para nós, né? Nós temos que ter muito discernimento, meus irmãos. Tem que ter muito discernimento. Aí no versículo 19 diz assim: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. No versículo 20, ele disse-lhes: de quem é esta esfinge, esta inscrição? Dize-lhes eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilhavam-se, deixando-o, se retiraram. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Eles estavam falando para Jesus: olha, é lícito dar
o imposto a César ou não? Pagar os impostos a César ou não? Aí Jesus, ele é bem claro, né? Se nós formos observar aqui, Jesus, ele pegou e falou assim, ele falou que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a primeira coisa que nós observamos é que as coisas de Deus, elas são divididas, ou seja, divididas no sentido assim, o César, nós podemos representar aqui como se fossem as coisas seculares. E as coisas de Deus são as coisas que são santas, são as coisas espirituais. Nós não devemos misturar. Ah, sabe o que é? Aquele negócio aí está na moda. Eu vou colocar na minha igreja. Né? Eu tenho muita gente que mistura as coisas do mundo com as coisas da casa de Deus, com as coisas da obra de Deus. E não pode ser assim. Né? É isso que a palavra de Deus nos dá, essa compreensão. Nós não devemos misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Nós vemos que as coisas que são concernentes ao mundo não podem se envolver com as coisas concernentes a Deus, de forma nenhuma, as coisas espirituais. Então, isso nos traz esse ensinamento também, né? Mas uma coisa interessante que a palavra de Deus está falando aqui, o que é? Se Jesus falasse que tinha que pagar imposto a César, com certeza, né, os judeus iriam ali apedrejá-lo, né, iria fazer uma grande revolução ali, os judeus iam apedrejar achando que Jesus está do lado de César. Se Jesus falasse que não é lícito pagar um imposto a Roma ou a César, o que poderia acontecer? Iria acontecer que ia parecer que Jesus estava contra César, estava contra o governo de César, porque César, além de ele estar conquistando todo o território ali da Judéia e outros lugares, você está entendendo? César, ele era tido como uma divindade, e isso poderia levar Jesus à crucificação. Então veja o problema, né? O dilema. Né? Será que eu e você saberíamos sair desse problema? Será? O que nós responderíamos para os fariseus e os herodianos? Né? O que nós responderíamos? Né? Que Jesus respondeu de uma maneira muito sábia, né? Respondeu de uma maneira muito inteligente. Veja bem, e é só Deus que dá esse tipo de discernimento para a pessoa, é só Deus que dá esta palavra para a pessoa responder àqueles que muitas vezes quer colocar a pessoa em um labirinto, né? Aí nós vemos que Jesus respondeu de uma forma muito sábia e eficaz, tanto que os fariseus e os herodianos saíram envergonhados, né, meus irmãos? Então é assim que Deus quer agir na minha e na sua vida, né? Para que nós venhamos a ter respostas na ponta da língua, respostas segundo a vontade de Deus, para sair de determinadas perguntas que pessoas fazem para querer nos confundir, né? É só Deus que pode, meus irmãos. Então nós temos que estar o quê? Nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus. Então aqui, de forma nenhuma, Jesus queria causar rebelião, né? Nós vemos que naquele tempo existia várias rebeliões. Uma delas era de quem? Era dos zelotes, né? Mas nós não vamos entrar nessa questão. Mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 34, o próprio Gamaliel, ele fala sobre isso, né? Olha só, versículo 34 diz assim: Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Olha só. E disse-lhe: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram. E ouvindo foram dispersos e reduzidos a nada. No versículo 37, depois desses se levantou Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que
lhe deram ouvidos, foram dispersos. Então observe bem que naquele tempo já havia rebelião, não é? Havia rebelião, mas Jesus não veio com esse propósito, né? Nós vemos que Jesus ele respeitava a lei, Jesus respeitava os governos, porque o propósito dele, o que era? Era trazer salvação, era não escandalizar. Esse é o ponto principal, é não escandalizar. Não é? Então nós devemos pagar os nossos impostos, devemos pagar nossas dívidas, para que nós não venhamos a escandalizar. Né? E o apóstolo Paulo ele toca nesse ponto, que é um ponto culminante, na onde as pessoas vão crer no Evangelho. É nós não escandalizarmos. Não é? Em Mateus 17, no versículo de número 24, a palavra do Senhor diz assim: E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas, e disseram: O vosso mestre não paga as didraqumas? Disse ele: Sim. E, entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, irmão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estânder. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Então, uma coisa bem interessante, que Jesus pagava os seus impostos. Jesus, ele não queria, como diz a palavra de Deus aqui, escandalizar. Não é? Então, veja bem, meus irmãos, que, embora a gente tenha, observamos que os problemas governamentais, que os problemas estão aí, nós devemos obedecer à palavra de Deus, não é? Para quê? Para que nós não venhamos a engessar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aqui o próprio Jesus ele disse para que nós, olha só, para que nós não o escandalizemos, não é? Olha só no versículo 26 e 27. Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos, mas para que nós não o escandalizemos. Então, para que nós não escandalizemos, Pedro, vai lá no mar, vai lá, pesca um peixe e tira ali o dinheiro e dá o dinheiro do imposto por mim e por ti, não é? Para que nós não venhamos a escandalizar. Então, meus irmãos, veja bem que nós devemos tomar cuidado com o escândalo, né? O escândalo ele pode engessar, como já foi falado, a palavra de Deus. Pô, mas esse camarada é crente, mas ele não paga aquilo que deve. O camarada é crente, eu prestei um negócio para ele não me devolve. Você está entendendo como é que é? Então isso é um perigo, porque nós vamos engessar o Evangelho. Nós vamos fazer com que as pessoas fiquem descredibilizadas com respeito às coisas de Deus, não é? Eu não vou para a igreja dessa pessoa, não. Olha que pessoa, olha o comportamento dela. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado com relação a isso, né? Devemos tomar o máximo de cuidado. Nós devemos ser pessoas que tenham testemunho. Todos nós, né? É para mim, é para você, para todos nós. Devemos tomar um cuidado, porque essa é a vontade de Deus. Como nós podemos observar em Mateus 22, versículo 15 em diante, Jesus ele respondeu através da sabedoria, através da sua sabedoria divina, vinda da parte de Deus. Né? Ele respondeu de uma forma tremenda, né, meus irmãos? Para quê? Porque senão ele ia escandalizar. Você está entendendo? Ia escandalizar, ia virar um tumulto, né? Ia virar ali um problema, uma dificuldade, e ele estaria impedido de também pregar o Evangelho. Então, que isso seja um ensinamento para mim e para você, né? Que nós devemos tomar cuidado, né? Daquilo que nós fazemos, como nós falamos. As pessoas estão dispostas a nos pegar em alguma palavra, não é? As pessoas
nós devemos ser honestos diante das autoridades, pagando os nossos impostos, né? Se existe alguma dívida com alguma pessoa, nós temos que sempre procurar negociar. É muito interessante que nós queremos ter direito a tudo, né? Quais são os nossos direitos? Nós devemos entender que os nossos direitos estão na cruz do Calvário. Então, muitas vezes, nós reclamamos disso, daquilo outro, né? Reclamamos de tudo, achamos que as pessoas estão atravessando o nosso direito, estão impedindo que nós venhamos a exercer o nosso direito, mas veja bem, o nosso direito principal é o que? Jesus Cristo, são as coisas de Deus. Os nossos direitos estão na cruz do Calvário, né? Por exemplo, nós podemos aqui citar, uma pessoa está numa fila de um banco, por exemplo. Aí de repente vem uma pessoa, um espertalhão, vai lá e pega primeiro lugar. E aí a pessoa vê isso daí, uma pessoa que é crente, vê, pô, mas você passou a minha frente, pô, você não está vendo que isso aí é meu direito, que eu passe primeiro? Você está entendendo? Você tem que ficar lá atrás da fila. Então a pessoa pega e fala assim, mas eu passei, daí o que tem? Então a pessoa ela não tem qualquer tipo de escrúpulo, não tem qualquer tipo assim de ética, então para ela tanto faz. Mas só que o crente que está resmungando, que está gritando na fila do banco, que está querendo causar confusão, é esse aí que vai ser visado. Pô, mas esse cara aí tá reclamando na fila do banco, mas esse cara não é crente. Você está entendendo? Não aquele lá. Ninguém vai ficar olhando para ele, porque todo mundo conhece, sabe que aquele cara é um cara que não tem assim, não tem qualquer tipo de lisura, né? Não tem qualquer tipo de escrúpulo, não tem qualquer tipo assim você está entendendo? De ética. Então para ele tanto faz, não é? Quem vai ser visado é o crente. Fala que é crente ainda por cima aí, ó. Fala que é crente e tá cometendo aí tá fazendo um mau testemunho porque está gritando na fila do banco. Você está entendendo? Embora seja um direito da pessoa, é claro, né? Então muitas vezes a gente tem que deixar passar. Passou na minha frente, né? Tudo bem, né? Ou se não, procurar falar com uma certa voz baixa, pegar e fazer a pessoa compreender. Se não der, deixa para lá, você entendeu? Para não causar confusão, tá, meu irmão? Então isso é muito importante para nós, né? Então muitas vezes nós achamos que temos direito, mas em primeiro lugar nós devemos não escandalizar, fazer o possível para que o evangelho não seja o que? Escandalizado, porque isso pode nos impedir de pregar a palavra de Deus, de levar pessoas a Cristo, né? Porque os que são mais visados sempre vai ser os cristãos. Isso aí é batata, né? Sempre somos nós que vamos ser os mais visados, né? Então muitas vezes nós podemos observar também que aqui na minha cidade tem ali uma ciclovia, né? Então na ciclovia é muito interessante, né? Porque nós achamos assim, pô, a ciclovia é só para bicicleta, Aí de repente o que acontece? De repente tem uma senhora que está com um carrinho de neném andando na ciclovia, tem um idoso, né? E até mesmo tem essas pessoas que, né, não tá nem aí andando na ciclovia, não tá nem aí se tem bicicleta, se não tem, tudo bem. Mas só que nós devemos ter o quê? Tal consideração. Mas por que será que essa senhora que está com um carrinho de bebê está andando na ciclovia? Então nós devemos ter o que? Uma consideração. Aí nós olhamos para o lado da calçada, a calçada está quebrada. Muitas vezes tem ali, algum impedimento naquela calçada. Você está entendendo? É uma árvore, algum tipo de estrutura que está em cima da calçada que alguém colocou ali e aquela senhora não pode transitar, aquele idoso não pode transitar. Então nós também, embora tenhamos ali, nós tenhamos o nosso direito de andar na ciclovia e é só para bicicleta, nós devemos também considerar as coisas, né? Devemos considerar também. Poxa, mas deixa essa senhora andar na ciclovia, não tem problema nenhum. Deixa esse senhor idoso andar nessa ciclovia, né? Deixa esse homem aí andar na ciclovia, embora ele não tenha defeito nenhum, né? É uma pessoa saudável. Mas eu não quero causar confusão, porque eu posso o quê? Eu posso causar uma confusão e vai dar um problema para o evangelho, né? Então eu devo considerar. Então eu devo, isso aí na verdade, o que é? Eu estou exercendo o verdadeiro amor, não é? Sempre com consideração,
sempre procurando amenizar as coisas, sempre não querendo não procurar confusão. Agora tem gente que é especialista, né? Não, é porque é meu direito. Aí bate boca, e bate boca, e bate boca. Você está entendendo? Para que isso, né, meus irmãos? Para que isso? Ficar batendo boca com as coisas, falando que é direito, falando que é isso, que é aquilo. Meu Deus do céu. Né? Será que Deus compactou com isso? Como essa pessoa vai pregar o evangelho? Né? Será que ela não vai ser apontada pelos outros? Né? O próprio apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né? que nós não devemos ser impedidos de pregar o evangelho através das nossas atitudes. Né? O apóstolo Paulo ele fala severamente com respeito a isso. Então que nós venhamos a tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Vamos orar nesse momento para a glória de Deus. Pai querido, Pai santo, venha nos ajudar a viver de acordo com a sua palavra. Quebra todos os aguilhões, todas as obras contrárias. Nos ajuda, Senhor, a viver para Ti. Todos os dias nós devemos nos levantar e fazer orações, busca de Deus, ler a Sua palavra, estar na casa de Deus. Meu Deus, que nós venhamos a ter essas práticas que são salutares, ó Pai, que vão edificar a nossa fé. Que o Senhor esteja visitando o Teu filho e a Tua filha, em nome do Senhor Jesus, Pai. Venha quebrar todo tipo de aguilhão, toda obra contrária, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos para a glória de Deus. Amém. Então que Deus abençoe você e fique com Deus. Te abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus.